O amor de Deus por nós é incomparável. A encarnação é o maior exemplo do amor de Deus por nós. Ele não poupou esforços para vir ao nosso encontro, para nos resgatar e nos reconciliar consigo mesmo. O nascimento de Jesus é o testemunho vivo desse amor incondicional. Vamos conversar a respeito desse tema no Evangelho de Lucas, além de informações de estudo bíblico, nessa nova mensagem do estudo devocional dos livros da Bíblia, e contamos com seu like neste vídeo com essa mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Nós teremos 3 mensagens para que possamos conversar a respeito do Evangelho de Lucas. E eu chamo isto de conversa porque você pode participar. Eu espero a sua participação lá no espaço de comentários. Deixe lá suas impressões a respeito dessa mensagem, seu testemunho para edificar outras pessoas e também as suas perguntas. E assim nós podemos conversar mais a respeito do Evangelho de Lucas nesta mensagem que nós estamos fazendo para esse estudo devocional que estamos conversando a respeito dos livros da Bíblia. Então eu aguardo a sua participação lá no espaço de comentários. Nesta sequência que nós estamos fazendo de estudo devocional dos livros da Bíblia, eu tenho apresentado muitas informações mais técnicas a respeito dos livros, aquilo que os estudiosos falam a respeito dos livros, comento algumas destas coisas que são faladas pela academia, pelos estudiosos realmente que fazem esses estudos a respeito dos livros da Bíblia. E eu também não gosto de descuidar, além de trazer essas informações técnicas, eu não gosto de descuidar da questão de uma devocional. Eu gosto também de pensar em alguma aplicação, alguma mensagem para que possamos meditar a respeito da nossa vida, daquilo que nós podemos fazer para viver melhor as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Se você gosta disso, você está no canal certo. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça isso, faça a sua inscrição aqui no canal do Ministério Compartilhando, ative as notificações e sempre que nós tivermos uma nova mensagem, você vai receber as informações para que possamos continuar essa nossa conversa buscando mais entendimento a respeito da Bíblia e a respeito da vontade do Senhor. Nesta primeira mensagem que nós teremos a respeito do Evangelho de Lucas, como eu falei, serão 3, eu vou dar mais atenção a essa parte técnica, essa parte para estudo bíblico, para o estudo realmente do texto, aquilo que os estudiosos normalmente comentam a respeito do Evangelho de Lucas. Mas não vou descuidar da questão da devocional. Então, nas 3 mensagens, nós teremos tanto aspectos relacionados a essa parte mais de estudo bíblico e também teremos a devocional. Mas nesta primeira mensagem, eu vou dar mais destaque, vou passar mais tempo falando a respeito dessas informações técnicas e encaminharemos sim a devocional. Nas próximas, nas outras 2, aí nós teremos mais espaço para a devocional, sem deixar de fazer os comentários a respeito de alguma informação técnica que seja necessária a respeito do Evangelho de Lucas. Sobre a autoria, vamos então falar um pouco sobre informações mais técnicas a respeito de autoria. Nós temos que tanto o estilo do Evangelho quanto a linguagem apresentada no texto apresentam informações convincentes de que o mesmo autor do Evangelho de Lucas seria o autor de Atos dos Apóstolos. Seria a mesma pessoa escrevendo os 2 textos. O comecinho do livro de Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, versículo 1, já nos remete a uma possibilidade também nesse sentido, porque fala de um primeiro tratado. O primeiro tratado seria o texto do Evangelho de Lucas, que é o que nós estamos conversando agora, falando a respeito dele. Então, nós temos essa possibilidade realmente de que o mesmo autor, tanto para o Evangelho de Lucas, seja o autor para Atos dos Apóstolos. Então, durante este momento, eu posso dar algumas informações que também são informações importantes para Atos dos Apóstolos e que nós vamos retomar quando chegar o momento de falarmos sobre Atos dos Apóstolos, de conversarmos sobre esse texto, permitindo o Senhor, nessa sequência de estudo devocional, nós vamos voltar a falar a respeito disso, se assim o Senhor nos permitir.
Mas é importante deixar essa situação já pontuada, já dar alguns spoilers do que seria a mensagem também sobre Atos dos Apóstolos, porque no fim entendemos que o autor seja o mesmo. O fato do texto, tanto do Evangelho como de Atos dos Apóstolos, ser endereçado a uma pessoa com o nome Teófilo, também fortalece essa ideia de que uma pessoa foi a autora tanto de um texto como de outro. Acreditamos, a academia acredita dessa forma também, que o autor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos seria o doutor Lucas, o médico Lucas, que caminhou também com Paulo. Nós lemos isso em alguns textos no Novo Testamento, como por exemplo em Colossenses capítulo 4, versículo 24, versículo 14, também lemos em Filemão, aí sim, no versículo 24, e em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Essas são situações em que o doutor Lucas aparece muito próximo a Paulo, e outros textos também, no próprio texto de Atos dos Apóstolos, em muitas situações, Lucas está envolvido diretamente, está participando de algumas daquelas situações, principalmente mais para frente no livro, do momento em que Paulo vai preso e essa coisa toda. Em muitas situações, Lucas está realmente participando, é como se fosse um diário de viagem àquele momento da parte mais final do texto de Atos dos Apóstolos, pelo menos eu vejo dessa forma. Então nós não temos dúvidas, o autor é esse Lucas, é esse doutor Lucas que está mencionado e que era amigo de Paulo. E mesmo que outra pessoa tenha dado ponto final nos textos, tanto do Evangelho como de Atos dos Apóstolos, Lucas deixou muita coisa encaminhada, muita coisa pronta, e mesmo que ele não tenha dado ponto final no texto, ele deixou praticamente pronto para que pudesse ficar como nós temos nas nossas Bíblias. O Evangelho de Lucas, além de apresentar Jesus como o Salvador do mundo, também dá alguns testemunhos a respeito de Jesus. Ele seria o homem ideal, o perfeito Salvador da humanidade. A expressão Filho do Homem aparece também em Lucas pelo menos 26 vezes. Jesus também é apresentado como o Messias. Não apenas falando a respeito da identidade messiânica de Jesus, ele aponta para isso sim, o Evangelho de Lucas, mas ele também tem o cuidado de definir qual é a natureza do messianismo de Jesus. Jesus é por excelência o servo, aquele servo que se dispõe firmemente a ir na direção de Jerusalém para que possa cumprir com o papel para o qual ele tem chamado da parte do Pai. Ele é filho de Davi, ele é da descendência de Davi, e é o servo sofredor apresentado em Isaías, e foi contado, como o Evangelho revela, foi contado entre os transgressores. Jesus é o Senhor exaltado no Evangelho de Lucas. Ele se refere a Jesus pelo menos 18 vezes, chamando-o de Senhor realmente. E além de tudo isso, o Evangelho de Lucas também apresenta Jesus como amigo daqueles que são marginalizados e aqueles que são mais humildes. Ele está constantemente interagindo com essas pessoas, é bondoso para com todas essas pessoas que normalmente eram rejeitadas em seus dias e que às vezes nos nossos dias passam por situações também parecidas. A respeito da data do Evangelho de Lucas, o momento em que esse texto realmente ficou pronto, os estudiosos, os eruditos, eles admitem que Lucas teria usado o Evangelho de Marcos, que teria sido o primeiro texto a ficar pronto, e que ele usou esse texto para fazer parte do seu tratado, para fazer parte das suas pesquisas. Possivelmente, esses eruditos entendem que o Evangelho de Lucas teria ficado pronto entre 70 e 80 depois de Cristo. Há uma outra possibilidade, e eu pessoalmente acredito mais nessa possibilidade. Lucas teria efetuado a escrituração do Evangelho antes de Atos dos Apóstolos. Afinal de contas, em Atos dos Apóstolos, ele fala de um primeiro tratado endereçado a Teófilo. Então ele escreveu Lucas primeiro, o Evangelho de Lucas primeiro. E aí então,
como eu disse, eu ia adiantar bastante informações também sobre Atos dos Apóstolos, já que o autor é o mesmo. Se ele escreveu Atos depois do Evangelho, eu acredito que Lucas, e essa é uma possibilidade que também é levantada pela academia, ele teria escrito o Evangelho no momento, durante o tempo em que Paulo esteve preso com os romanos, por volta da sua primeira prisão com os romanos, por volta de 63 a.C. Eu acredito que Lucas teria escrito o primeiro tratado mais próximo do início do tempo em que Paulo ficou preso, e que, um tempo que durou 2 ou 3 anos pelo menos, e que depois, mais para o final desse tempo, ele teria escrito o texto de Atos dos Apóstolos. Lá no final de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versículo 1, nós vemos que Lucas esteve com Paulo enquanto ele estava em Cesareia. Então eu entendo, na Cesareia de Filipe. Então eu entendo que o Evangelho foi escrito mais para o começo, também contando com informações a partir do que Paulo pode ter contado para Lucas, e mais para o final do tempo em que Paulo está preso, Lucas teria terminado o texto de Atos dos Apóstolos, fazendo as duas correspondências com esse Teófilo. Eu acredito então que o texto tenha ficado pronto de Lucas por volta do começo do tempo em que Paulo está preso. Quando nós lemos lá no texto de Atos dos Apóstolos, Lucas contando aquele momento em que Paulo foi preso e ele então está acompanhando Paulo, naquele momento ele deve ter escrito o texto do Evangelho. E mais para o final do tempo da prisão, ele escreveu o texto de Atos dos Apóstolos. Se é que ele escreveu realmente 2 textos. Existe mais uma possibilidade, é que ele, na verdade, não tenha escrito 2 textos separados. Ele tenha feito um texto de ponta a ponta, começando a falar a respeito do nascimento de João Batista e indo até o momento em que Paulo está, com certa liberdade, ainda que preso, levando a mensagem do Evangelho. E aí o texto seria um só, seria uma correspondência só que ele teria enviado para Teófilo. Existe também essa possibilidade, e com o tempo o texto foi dividido, foi separado em 2 partes. E aí então ele pode ter efetuado a escrituração desse texto durante todo o período em que ele esteve com Paulo e escreveu o texto completo, e com o tempo o texto foi separado e dividido em 2 partes, como nós temos nas nossas Bíblias. Uma característica que é muito distinta do Evangelho de Lucas é a sua ênfase na universalidade da salvação. Nós vemos o cântico de Simeão louvando a Jesus como luz para as nações, e não apenas para o povo escolhido. Nós vemos o comissionamento do Senhor ressuscitado, chamando os seus discípulos para propagarem o Evangelho a todas as nações. Lucas enfatiza realmente esse ponto de Jesus como libertador do mundo, e não apenas para o povo escolhido. Isso pode ser uma marca do tempo em que ele caminhou com Paulo, porque Paulo pregava para os gentios, e então ele pode ter também assimilado esse entendimento, e isso fez com que a mensagem pudesse avançar para os outros povos, e claro, chegou até nós em nossos dias. Agora, para definir o público original que Lucas teria escrito o seu texto, nós temos que conversar um pouco a respeito de Teófilo. Existem 2 possibilidades para Teófilo. A primeira possibilidade é que Teófilo seja um cidadão romano, uma pessoa possivelmente ligada ao exército, ou um cidadão comum, mas uma pessoa, de fato. E Lucas escreveu para informar a Teófilo a respeito disso. Nesse caso, ele teria escrito o texto todo possível. É mais provável que ele tenha escrito o texto todo e que com o tempo o texto foi separado. Claro, ele pode ter escrito em 2 momentos também, sem nenhum problema. Mas, nesse caso, Lucas, o Evangelho, e Atos dos Apóstolos seriam uma epístola, ou 2 epístolas, seriam cartas endereçadas a Teófilo, como Paulo escreveu a Filemão, como Paulo escreveu a Timóteo. Nós vemos, nesse caso, se Teófilo é uma pessoa, o texto originalmente era destinado a Teófilo, era para que ele tivesse mais informações, era um cidadão preocupado, querendo ter mais informações a respeito de Jesus e do encaminhamento missionário, do avanço missionário. E aí Lucas escreve para ele, e isso seria uma epístola, ou seriam 2 epístolas, ou 1 Lucas e 2 Lucas, ou seria um texto só que com o tempo foi separado. Se Teófilo é uma pessoa, essa é a possibilidade. Mas existe a possibilidade também de que Teófilo não fosse apenas uma pessoa,
mas Paulo, no caso Lucas, estivesse fazendo um trocadilho com o nome mesmo, porque Teófilo significa amigo de Deus. E aí Lucas estaria escrevendo, também seriam epístolas, como se escreveu aos Hebreus, por exemplo, de forma mais genérica, ou aos Colossenses, ou aos Tessalonicenses, e essa coisa toda, mas quando Paulo escreve a epístola para alguns de Efésios e essa coisa toda, Lucas teria feito a mesma coisa, teria escrito para os amigos de Deus, aqueles que se interessavam por conhecer mais a respeito da história de Jesus e a respeito de todas as coisas que ele tinha para apresentar. Então, o texto não teria um destino único, no caso, uma pessoa chamada Teófilo, mas seria um texto escrito para todas as pessoas, um texto escrito para que as pessoas tivessem conhecimento da obra do Senhor Jesus e esse texto alcançaria todos aqueles que fossem amigos de Deus, todos aqueles que estivessem nessa categoria de amigos de Deus. Da mesma forma, o texto pode ter sido escrito como um só, ou pode ter sido escrito já originalmente como dois textos separados. Tanto uma possibilidade como a outra nas duas situações, tanto sendo para uma pessoa apenas, como para várias pessoas, sem ter uma pessoa específica em mente. No caso, já que o nome usado é Teófilo, nome grego, então é provável que estivesse falando para gentios, convertidos. Então, se era uma pessoa ou se era um trocadilho apenas, de qualquer forma, Lucas, na verdade, teria escrito epístolas, teria escrito cartas. E os textos acabaram da forma como nós temos na Bíblia. A parte em que ele fala a respeito de Jesus ficou com a cara dos evangelhos, dos outros três, que também são evangelhos que nós temos na Bíblia. E Atos dos Apóstolos se torna um texto histórico, para contar desse avanço missionário. Um versículo-chave em Lucas é o versículo 10 do capítulo 19, quando ele declara que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ao apresentar Jesus como salvador das pessoas e de todos os tipos de pessoas, aquelas que estavam perdidas, Lucas inclui um material que não é encontrado nos outros evangelhos, como, por exemplo, o relato dele o relato do fariseu com a pecadora, lá no capítulo 7, versículos de 36 a 50, ou ainda a parábola do fariseu e do publicano, no capítulo 18, de 9 a 14, ou até mesmo a história de Zaqueu, no capítulo 19, versículos de 1 a 10, e, por fim, o ladrão na cruz, o texto que fala a respeito daquele ladrão na cruz, no capítulo 23, versículos de 39 a 43, falando da questão que aquele ladrão reconheceu em Jesus o Senhor e teria então a possibilidade até de salvação por conta do seu reconhecimento de pecados e do reconhecimento de quem era Jesus. Lucas começa o seu texto falando de João, o Batista, aquele que iria cumprir a profecia do que iria preparar o caminho para o Messias. Logo em seguida, ele fala a respeito de Jesus, do Verbo encarnado. A encarnação de Jesus mostra o infinito amor que Deus tem por nós. Mostra que ele veio para estar conosco, ele veio experimentar a nossa humanidade, compartilhar das nossas alegrias e também das nossas dores. Jesus experimentou todas as emoções e situações que nós, como seres humanos, experimentamos. Ele passou por tentações, ele teve sofrimentos variados, ele também enfrentou adversidades, teve momentos de alegria, de exaltação, de momentos em que experimentou de fato a questão da condição humana. Ele conheceu a fome, a sede, a tristeza, a alegria e também, por exemplo, a solidão na cruz. A encarnação, então, de Jesus nos mostra que Deus não está distante e também alheio às coisas que acontecem conosco. Ele está disposto a se envolver pessoalmente na nossa história. Quando nós pensamos a respeito da encarnação de Jesus, nós devemos lembrar disso, que Deus está disposto a se envolver diretamente na nossa história, pessoalmente na nossa história. Deus quer se envolver pessoalmente na sua história, pode ter certeza disso. Então que nós, quando pararmos para pensar a respeito da encarnação de Jesus, nós estejamos sempre em adoração, reconhecendo o amor do Senhor, o amor que demonstrou ao vir e se encarnar e passar a viver as coisas como um ser humano, a salvação que ela representa. A encarnação permite esse direcionamento para a salvação, que nós possamos realmente reconhecer a grandeza desse evento histórico que é a encarnação e viver de acordo com a verdade daquilo que Deus nos revela, e por conta também do fato dele ter se tornado humano para nos
resgatar, nos salvar, alterar o rumo da nossa história, tendo na memória esse amor revelado realmente da parte de Deus, nessa disposição para a encarnação, e lembrando, claro, de todo o sofrimento que Jesus passou para que pudéssemos experimentar tamanha salvação. Que a encarnação, então, possa realmente nos motivar, nos direcionar a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E, claro, o próximo como nós mesmos, da forma como Deus encarnado em Jesus mostra esse amor também pelas pessoas, nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos. E que nós possamos, em amor, anunciar às outras pessoas aquilo que realmente Jesus representa, a salvação que nós temos nele. E que aquele que se arrepende e quer buscar o caminho da vontade de Deus, encontra salvação em Jesus, aquele que encarnou e viveu para que pudéssemos experimentar essa salvação. Nós retomamos ainda para uma segunda mensagem a respeito do Evangelho de Lucas. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.